Olá. Sabe aquela sensação de pegar um documento oficial e já dar aquele frio na barriga, esperando um texto super complicado, quase um enigma? Pois é, parece que a comunicação do governo tem essa fama, né? De ser um labirinto. Mas hoje a gente vai olhar isso por outro ângulo. Vamos focar nos princípios-chave da redação oficial aqui no Brasil. O que realmente deve ser feito e, claro, o que a gente tem que evitar. A nossa fonte é um dia bem prático sobre isso e a missão aqui é extrair essas dicas de ouro para ter uma comunicação pública que funcione, que seja clara, sabe? E derrubar uns mitos no caminho. Ok, vamos lá. Qual é a base de tudo na redação oficial? O que não pode faltar de jeito nenhum? Olha, a base são 6 pilares, né? Impessoalidade, clareza, concisão, formalidade, uniformidade e, claro, usar o padrão culto da língua portuguesa. E isso, veja bem, não é à toa. Tá ligado lá no artigo 37 da Constituição. Lembra? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Tudo isso reflete na escrita. Certo, faz sentido conectar com a Constituição. Exato. Então, traduzindo para o pode e não pode. Pode, e na verdade deve, escrever de forma impessoal. É o serviço público falando, não a pessoa, o indivíduo. Usar o português correto, sim, o padrão culto, mas sempre mirando na clareza. Ser conciso, direto ao ponto. Manter a formalidade e um padrão visual nos documentos. Isso ajuda muito. E tratar todo mundo igual, né? O cidadão, outro órgão, de forma homogênea e impessoal. Entendi. E o que seria o não pode fundamental? Não pode, primeiro, nada de opinião pessoal, impressão subjetiva. Esquece. Segundo, gírias, regionalismos muito fortes, estrangeirismos que não são necessários, melhor evitar. E talvez o principal, nada de ser obscuro ou prolixo. Sabe, encher linguiça, usar palavra difícil só para complicar. Comunicação oficial não é show de vocabulário. Isso é bem interessante. Porque, sinceramente, eu sempre tive a impressão, e acho que muita gente também, que redação oficial era quase sinônimo de burocratês. Aquela linguagem antiga, sabe, cheia de palavra que ninguém usa mais. Pelo que você está dizendo, a ideia é o contrário. Exatamente. Esse é um dos maiores mitos. A nossa fonte, inclusive, é bem enfática nisso. Ela alerta contra o burocratês. Ele é visto como uma distorção, um vício mesmo, cheio de clichê, forma arcaica que só, atrapalha. O objetivo número 1 é clareza, é comunicação eficiente. Então padrão culto não é ser complicado. De forma alguma. Padrão culto é correção gramatical, vocabulário adequado, preciso, mas usado para ser entendido na hora, não é para complicar. Então, o que pode? Buscar a compreensão imediata, usar linguagem objetiva direta, escolher bem as palavras, organizar as ideias de forma lógica. Certo. E o que não pode? Usar aquelas frases enormes, super complexas, ou palavras rebuscadas só para parecer oficial. Fuja dos jargões, dos chavões tipo com o fito de, outro sim. E um ponto importante sobre a concisão. É a economia de palavras, tá? Não de conteúdo. Cortar o que é supérfluo, mas nunca a informação essencial. Entendi a lógica. Faz todo sentido. E pensando na prática, no dia a dia, como isso funciona para documentos tipo ofício ou memorando? Tem algum pode e não pode específico para eles? Boa pergunta. Basicamente, ofício é para fora, né? Comunicação externa entre órgãos diferentes ou com o público. Memorando é para dentro, comunicação interna no mesmo órgão. Os dois seguem o que a gente chama de padrão ofício. Então, pode e deve seguir essa estrutura. Cabeçalho ou rodapé identificando quem manda, data, número tipo ofício 123/2024, nome do assunto, para quem vai, assunto claro. Corpo do texto, com parágrafos numerados, a não ser que tenha itens, títulos, aí não precisa. Um fecho adequado e a assinatura. E o memorando? Memorando é mais ágil, né? Às vezes o despacho é feito ali mesmo, no próprio documento. E importante, identificar o destinatário pelo cargo. Agora, o que não pode? Bom, fugir muito desse padrão, porque aí prejudica a uniformidade, esquecer dados importantes de identificação e uma dica da fonte. Aquele tratamento digníssimo, o famoso DD, foi abolido. Não se usa mais. A dignidade já vem com o cargo, não precisa do adjetivo.
Nossa, essa do digníssimo é nova para mim. E na era digital, como ficam os e-mails? Parecem mais informais, mas ainda são comunicação oficial, né? Tem sim. Mesmo o e-mail exige uma linguagem compatível com a comunicação oficial. Então, pode manter um tom profissional, claro. O campo assunto é super importante. Tem que ser claro, direto, para ajudar a organizar depois. Se for mandar anexo, o ideal é usar formato rich text, tá? E descrever rapidinho o que tem no anexo, ali no corpo do e-mail. Facilita a vida. Exato. E usar confirmação de leitura se tiver, ou pedir uma confirmação de recebimento. É uma boa prática. E o que não pode no e-mail oficial? Aí eu usar linguagem muito informal, sabe? Abreviação tipo VC, TB, porquê. Nada de emojis, figurinhas, qualquer coisa que quebre a formalidade necessária. O meio é diferente, mas o princípio é o mesmo. Certo. Então, se a gente fosse resumir tudo isso numa ideia principal, qual seria? O que é realmente essencial lembrar sobre redação oficial? Olha, a mensagem central é clareza e impessoalidade. Essas duas palavras. A redação oficial não é para enfeitar, ela serve ao interesse público. Como? Facilitando a comunicação. Ela não pode criar barreiras com complicação ou linguagem velha, sabe? Combater o burocratês é fundamental para garantir a publicidade e eficiência que a própria Constituição pede. Clareza e impessoalidade. Anotado. E isso até levanta uma reflexão, né? Se a norma pede tanto essa clareza, essa simplicidade, por que a gente ainda vê, tantas vezes, uma comunicação oficial tão complicada na prática? Como essa distância entre a regra e o dia a dia pode acabar dificultando o acesso do cidadão à informação? Vai contra o princípio da publicidade, né? Fica essa questão. Como fazer a clareza ser não só regra, mas prática mesmo, em todo lugar? É um ponto excelente para a gente pensar, realmente. Fica claro que a intenção das regras é facilitar, não o contrário. Agradecemos a nossa fonte por essa luz sobre como navegar na comunicação oficial brasileira de forma mais clara e eficaz.